Graça e paz para todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do pastor Joyce Antônio. Desta oportunidade, nós vamos falar um tema muito conhecido por todos, ou muito procurado, né? Que é o tema das tatuagens. É bíblico ou não usar tatuagens no corpo? Nós vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Nós não vamos ver o que eu digo, o que uma pessoa X diz. Não, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ter uma parte introdutória, vamos falar depois dos textos bíblicos que eles são usados como referência para proibir, alguns setores religiosos proíbem o uso das tatuagens no corpo. Nós vamos falar desses textos bíblicos e depois vamos ter umas considerações finais que é importante a gente ver na hora de decidir fazer uma tatuagem, que é importante a gente seguir essas recomendações, tá certo? Então vamos lá. O tema das tatuagens é um tema muito antigo. Se você entra no Google, você vai ver milhões de buscas. As pessoas querendo saber. Tem muitas pessoas que simplesmente eles vão e fazem. Mas tem outras pessoas que querem realmente usar uma tatuagem, mas também não querem ofender a Deus. Então, para essas pessoas é que eu vou falar no dia de hoje, né? Embora muitos setores religiosos eles tenham satanizado o tema das tatuagens, nós vamos ver o que a Bíblia diz. É um tema muito antigo, como eu já disse, e a data das tatuagens é de 5.300 anos atrás. Já as sociedades bem antigas, elas já usavam tatuagem no corpo. Agora, em 2019, foi achado congelado um caçador da era neolítica. 5.300 anos atrás, gente. Que ele tinha múltiplas tatuagens nos seus joelhos e nas suas costas. No Antigo Egito, as pessoas se tatuavam por vários motivos. A primeira era para demonstrar valor. A outra tinha uma crença supersticiosa, de mágica, de que uma tatuagem iria proteger eles de enfermidades ou também iria proteger eles de perigos, né? Durante o dia, durante a vida deles. Já entre os gregos e os romanos se utilizou para demonstrar posição social e patentes militares. Pessoa que tinha um cargo de alta hierarquia utilizava as tatuagens para sobrepujar na sociedade. Já em Japão, por exemplo, se utilizava para marcar os criminais, os criminosos, né? Depois, no mesmo Japão, ele começou a ter um caráter mais supersticioso, mais fantástico, já que eles diziam que as tatuagens determinavam o caráter da pessoa, dizia muito da pessoa. E na verdade, as tatuagens, quando são estudados desde o ponto de vista criminológico, psicológico, sociológico, os estudos realizados, eles deixam ver que refletem muitas características das pessoas. Normalmente, as pessoas se tatuam por diferentes motivos. Para imortalizar um momento feliz ou triste da sua vida, para lembrar uma pessoa especial que faleceu, né? Sua mãe, o filho, alguma pessoa muito especial, e querem deixar isso marcado no seu corpo. Nas mulheres é mais utilizado para embelezar o corpo, né? E os homens geralmente utilizam para ter um sentido de pertencer a um grupo social, ser aceito num grupo social. E alguns psicólogos, eles dizem que as tatuagens servem como ferramenta para expressar coisas que a pessoa geralmente não pode expressar com sua boca. Aí ela expressa com seu corpo. Mas a Bíblia, realmente, que é o que a Bíblia diz? No Novo Testamento, nós sabemos que a Bíblia tem dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento para a nação de Israel e o Novo Testamento é para a nação de Israel e também os gentios. Quem são os gentios? Todas as pessoas que não são israelitas, como eu, por exemplo, que eu sou venezuelano, aqui os brasileiros, os latino-americanos que não somos da nação de Israel. Aí o Novo Testamento já vem a dirigir as nossas vidas, né? Então, eu queria, particularmente eu, Joyce Antônio, pastor Joyce, eu não gosto muito das tatuagens, né? Eu não vejo bonito uma tatuagem no meu corpo. Mas isso não quer dizer que a Bíblia, que eu tenha que satanizar o uso das tatuagens. A Bíblia realmente não proíbe. A Bíblia não diz realmente que seja pecado.
eu sou obrigado a dizer o que a Bíblia diz. E a Bíblia não proíbe de maneira expressa o uso das tatuagens no corpo, né? No Novo Pacto não tem nada para isso. No Antigo Testamento tem alguns mandamentos para a nação de Israel, que eles tinham esse mandamento de parte de Deus, de eles não marcar seu corpo com nenhuma ferida, nem marcar seu corpo por conta dos mortos, né? Já mais na segunda parte nós vamos estudar o que tem a ver com o contexto sobre isso. Porque uma tatuagem em si, ela não tem o poder, de maneira alguma, de levar um crente para o inferno. As tatuagens não têm o poder de levar uma pessoa para o mal, um desenho, entendeu? Isso é mais um negócio de consciência pessoal. E no caso dos cristãos, é um assunto de consciência cristã. Cada pessoa, de forma ética e pessoal, deve decidir se ele coloca uma marca no seu corpo. Vamos ver agora o contexto, o que a Bíblia diz. Levítico 19, 28 é o texto que geralmente se utiliza para proibir. Mas vamos ver o que diz. Em Levítico 19, 28, diz a Bíblia, vamos ver o que realmente a Bíblia diz, e para quem Deus falou. Em Levítico nos ensina que Levítico significa lei. Levítico é a lei que Deus deixou para o povo de Israel. Mas vamos ver o que diz Levítico 19, 28 ao respeito. Em Levítico 19, 28, diz assim: não fareis marca no vosso corpo por um morto, nem imprimireis em vós algum sinal, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui que não é para a pessoa fazer nenhuma marca no seu corpo pelos mortos. Pelos mortos. Quer dizer que quando a pessoa estava de luto, não podia marcar o seu corpo. Vamos ver o que diz. O versículo 27 de Levítico diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Então, o 28 diz: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. É o Senhor que eu estou mandando. Então o Senhor está falando aqui, vamos ver no capítulo 19, versículo 1, o Senhor Deus mandou a Moisés dizer ao povo de Israel. Aqui ele está mandando dizer ao povo de Israel e não às nações gentis. Por quê? Porque Deus queria que Israel fosse uma nação diferente. No tempo de que a nação de Israel vivia, estava rodeada por nações pagãs. Essas nações pagãs, elas cortavam seu corpo quando uma pessoa morria, cortavam e eles faziam marca no seu corpo até sangrarem como forma de sacrifício, e faziam isso também pelos mortos e pelos deuses deles, pagãos. Por isso é que Deus diz que ele queria que a sua nação fosse diferente. Mas se eu vou tomar de forma literal esse texto, nós temos que ver aí que está dizendo o texto quando chorarem a morte de alguém. Não está dizendo no momento, não está dizendo que a pessoa se faça uma tatuagem porque quer, por exemplo, ter um desenho no seu corpo, né? Nós sabemos também que tem limites, que tem que ser respeitado, né? Mas a Bíblia não ensina de maneira expressa que a pessoa não pode usar uma tatuagem. Então, essa palavra de Levítico 19, 28 está sendo falada para os filhos de Israel, para que eles sejam santos e diferentes. Então, se queremos aplicar literalmente, vamos aplicar o outro texto. Não comam carne que tenha sangue. Não procure adivinhar o futuro. O 27. Não corte o cabelo dos lados da cabeça. Se vamos aplicar o texto 28, também devemos aplicar todo o contexto. Certo? Tem outro texto em Levítico 21. Levítico 21, capítulo 21, versículo 5. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Veja que o contexto está falando em sinal de luto. Quando a pessoa chora por um morto, não precisa se lastimar o corpo, não precisa se machucar. O luto é por dentro, entendeu? Aqui está dizendo que quando chorar a morte de alguém, não faça marca no corpo. O texto está dizendo aí, gente, que é quando chorar a morte de alguém. Logo em Deuteronômio, outro texto do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, Deuteronômio, no capítulo 14, especificamente o versículo 2, diz assim:
Moisés disse ao povo, a qual povo? Ao povo de Israel, vocês são filhos do Senhor, nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem rapem a cabeça de alguém. Não se cortem, nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem. Tá vendo? É porque os povos faziam pelos deuses deles. Agora Deus estava querendo que a nação de Israel fosse uma nação diferente, que não fizesse isso, porque era costume das nações pagãs que adoravam ídolos, que ofereciam seus filhos aos ídolos, e eles faziam isso, se machucavam o corpo quando estavam de luto e se machucavam o corpo pelos deuses. Deus queria que a sua nação fosse uma nação diferente, e por isso o Senhor fala que não façam como fazem as outras nações. Em 1 Reis, temos outra referência mais, e acho que é a última referência que nós vamos ter em conta. 1 Reis conta a história do profeta Elias, capítulo 18. Elias estava sendo perseguido. Deus, ele chama a todos os profetas de Baal. Baal era um deus pagão dos cananeus, né? Os cananeus e as outras nações ofereciam seus filhos recém-nascidos a esse Deus e matavam eles para oferecer aos deuses. Então, eles adoravam esse Deus Baal. E havia 450 profetas de Baal. Aí Elias chama eles e desafia: vamos fazer um sacrifício. E eu vou orar para meu Deus, e vocês vão orar para seus deuses, para seu Deus Baal, e o Deus que respondesse por fogo, esse vai ser o Deus a quem nós vamos adorar. Aconteceu que eles colocaram o sacrifício, começaram a clamar a esse Deus, e eles, veja, capítulo 18, versículo 28, diz claramente que os profetas oravam mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr por todo o corpo deles. Era costume eles se maltratar, se machucar, se cortar para adorar aos seus deuses. E clamavam. Resultado, os deuses não clamavam. Não responderam, perdão, os deuses não responderam. Elias chegou, clamou, Deus respondeu por fogo, consumiu o sacrifício, e aí ficou demonstrado que Deus é o Deus mais poderoso sobre a face da terra. Mas veja a expressão que ele usa: conforme as suas costumes. Eles tinham essas costumes, as nações pagãs. Por isso o Senhor não queria que que a nação de Israel fosse como essas outras nações. Então, gente, esse é o contexto das tatuagens. Os textos bíblicos que utilizam para proibições, mas você está lendo comigo na Bíblia e você está percebendo que a Bíblia não está falando de maneira alguma de uma proibição de não fazer. Eu sei que tem limites, particularmente, como eu disse, eu não gosto, mas tem limites que devem ser respeitados, tá certo? É bom ter algumas considerações importantes na hora de fazer alguma tatuagem, né? É importante ver primeiro a intenção do coração. Por que você está fazendo? O que está levando você, motivando você? Uma tatuagem em si, ela não tem o poder de levar ninguém para o inferno, mas a intenção do coração, que Deus vê, é possível que se possa ser constituída em pecado. Não a tatuagem em si, mas sim a intenção. Segundo, nossos corpos têm sido remidos pelo sangue do Senhor e realmente pertencem ao Senhor, das pessoas que são cristãs, né? E pertencem a Deus. E as pessoas que são cristãs são templo de Deus e Deus habita neles. Então, até que ponto eu posso fazer modificação? Que tipo de tatuagem eu vou fazer? Para quê? Qual é a motivação que eu vou fazer essa tatuagem? Então, vamos ter essas considerações. Terceiro, somos representantes de Deus na terra. Quarto, no futuro eu estarei comprazido nessa tatuagem. Eu poderei tirar essa tatuagem do meu corpo. Bem sabemos que agora existem técnicas, existem formas de eliminar as tatuagens, mas são procedimentos caros e bem difíceis. Eu tenho que pensar, no futuro eu vou gostar dessa tatuagem? Realmente, como será meu futuro? Sobretudo, se isso vai de maneira alguma afetar as relações sociais, relações de casamento, meu desenvolvimento na sociedade, né? Tenho que pensar se as tatuagens vão trazer problema de saúde. Ao parecer, as pessoas que se colocam tatuagem não podem ser doadores de sangue, alguma coisa, né? Devo pensar nisso. Tudo me é permitido, mas não todo é conveniente. Tudo me é permitido, mas eu não vou fazer tudo.
você deve avaliar o risco-benefício, vai realmente beneficiar ou não, deve avaliar o futuro, deve avaliar a intenção do coração, de que forma uma tatuagem pode influir na tua vida, é realmente a vontade de Deus, né? E um conselho também para as pessoas cujos pais não concordam, tente conversar, tente não entrar em briga com seu pai. Se é menor de idade, você tem o direito de se sujeitar. Ou se você pertence a uma igreja, a uma organização onde você sabe que as normas, mesmo que a Bíblia não proíbe, mas você sabe que as normas dessa congregação, dessa igreja, dessa federação, dessa denominação proíbe as tatuagens, você não entra em conflito com sua liderança, você não entra em conflito com seus pastores, seus líderes, simplesmente não faça, tenta não fazer. Mas se você realmente está convencido e procede de fé e você acha que você pode realmente fazer aquela tatuagem, faça. Faça. E faça convencido, com fé. E tente não gerar conflito. Tente não afetar a vida dos outros, né? E a gente não pode satanizar. Eu sei que muitos setores religiosos, quando escutam alguém falando em favor da tatuagem, aí começa a falar que não é de Deus, que a pessoa é do diabo, mas a Bíblia não ensina isso. E outra coisa, tenha um bom relacionamento com Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo em cada quem tem um relacionamento particular, individual. Ninguém pode dizer, nenhum pastor tem autoridade para dizer, você não faça, você é do diabo por você colocar uma tatuagem, gente. Tatuagem não tem problema sempre quando eu cuide meu coração, cuide as intenções do coração e que eu faça sempre para honrar a Deus, né? É possível que uma tatuagem honre a Deus? Não sabemos, é um assunto que deve ser estudado desde o ponto de vista pessoal e ético de cada pessoa. Então, é uma decisão pessoal, a Bíblia não ensina, o Novo Pacto não ensina, os textos que encontramos são do Antigo Testamento para a nação de Israel. Gente, é tudo que a Bíblia fala sobre as tatuagens. Que Deus abençoe. Se você gostou deste tema aqui, compartilhe com outras pessoas. Fale para outras pessoas sobre isso. Tem muitas pessoas querendo saber, né? Querendo saber se é pecado ou não é pecado. Pois é, a Bíblia diz, não ensina que seja pecado. Então, eu não digo que eu quero, eu digo que a Bíblia diz. E a Bíblia não diz que é pecado. Então, aonde a Bíblia cala, eu calo. Aonde a Bíblia fala, eu falo. Falou para vocês o pastor Joyce Antônio. Que Deus abençoe, graça e paz para todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.